Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu joinha e seus comentários. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os ossos do tórax, que é o externo e as costelas, finalizando aí a parte do esqueleto axial. Então, o osso externo é esse daqui, que vocês estão vendo aqui. O osso externo, ele é um osso plano, né? Quando o comprimento e a largura excede a espessura, ele é único, ele tem um único só no nosso corpo. Ele tem três partes, vai ter um manúbrio, vai ter um corpo e um processo xifoide. Esse local aqui do processo xifoide é muito pontual para ser utilizado para realizar a massagem cardíaca na pessoa. E o osso externo, aqui nós temos alguns acidentes ósseos, né, do osso externo. O osso externo, ele vai articular com a clavícula, as 7 primeiras costelas. Então, aqui nós temos, na vista anterior do osso externo, nós temos o manúbrio, o corpo do externo e o processo xifoide do externo. Então, além dessa, já deve haver a incisura jugular. Lateralmente, né, numa vista lateral do osso externo, nós temos a incisura clavicular, o manúbrio, o ângulo external, o corpo do externo e o processo xifoide, que dá para ver numa vista lateral. Quando eu expliquei na aula de ossos aqui no nosso canal a generalidade sobre os ossos, eu falei que todos os ossos têm o que? Medula óssea, né? E a medula óssea é responsável pela produção de células sanguíneas. Quando vocês fazem hemograma, por exemplo, vocês podem observar que tem a série vermelha, que são as hemácias, e a série branca, que são os glóbulos brancos. E quem faz a produção dessas células sanguíneas são a medula óssea. Embora todos os ossos possuem a medula óssea, quando o indivíduo sofre de leucemia, por exemplo, que necessita de um transplante dessas células, que é a medula óssea, né, é realizada através do osso externo e também no osso do quadril. E é realizado essa punção nesses dois ossos, tanto no osso externo como no osso do quadril, devido à facilidade de acesso para a coleta desse tipo de material. Então aqui nessas imagens, né, eu coloquei só como curiosidade, né, a coleta realizada no osso externo e no osso do quadril. Os próximos ossos que nós vamos falar são as costelas, né? As costelas, pessoal, elas se assemelham muito ao osso longo, que é o fêmur, tíbia, fíbula. O que é um osso longo? O osso longo é quando o comprimento é maior que a largura e a espessura. E nós vimos nas aulas de generalidades de ossos aqui no nosso canal que nós citamos vários exemplos, né? Então, tem essa característica. E as costelas, elas têm um formato, como vocês podem observar aqui, um formato alongado, que as características pela qual são muito semelhantes à do osso longo que nós comentamos, né? É o comprimento maior que a largura e a espessura. Só que quando a gente faz um corte transversal no osso longo, que separa a parte superior da parte inferior, a gente visualiza ali um canal, que é o canal medular, que é um compartimento específico para alojar a medula óssea. Já aqui não existe esse compartimento para a medula
para a medula óssea, não existe o canal medular. Então, quando não existir esse canal medular, ele é considerado aí um osso alongado. Além disso, nós temos 12 pares desses ossos, 12 pares de costelas. E esses 12 pares de costelas divididos em costelas verdadeiras, em costelas falsas e em costelas flutuantes. As costelas verdadeiras são da primeira à sétima costela, porque elas vão se articular no osso externo de forma diretamente ao osso externo. Por se articular diretamente ao osso externo, são chamados aí de costelas verdadeiras. Da oitava a décima, nós temos as costelas falsas, porque elas vão se articular no osso externo, mas por intermédio de uma fibrocartilagem. Não vai se articular diretamente, sim, através de uma fibrocartilagem. E nós temos aqui, olha, a 11ª e a 12ª, que são chamadas costelas flutuantes. Por que costelas flutuantes? Porque ela não vai se articular ao osso externo, nem por intermédio de uma fibrocartilagem e nem diretamente, como as demais que nós falamos. A maioria das costelas que vocês forem pegar aí no laboratório tem alguns acidentes para serem identificados. Então todas elas vão ter uma cabeça, vai ter um colo, vai ter o tubérculo, um ângulo e o sulco costal. Aqui na cabeça vocês podem observar que vai ter duas faces, a face articular superior para o corpo vertebral e a face articular inferior para o corpo vertebral. Vocês lembram que na coluna vertebral nós falamos que nós temos 12 vértebras torácicas, na qual no processo espinhoso, no processo transverso da vértebra torácica, existe uma faceta para a articulação da costela, onde essas costelas irão se articular. E aqui, para finalizarmos essa parte, né? Então nós temos os 12 pares de costelas que nós falamos, nós temos as 7 verdadeiras, que vai se articular diretamente no externo, a 8ª, 10ª por intermédio de uma fibrocartilagem, e a 11ª e a 12ª são consideradas flutuantes, como eu falei, que não vai se articular nem por fibrocartilagem, nem diretamente no osso externo. Esteticamente, as mulheres, às vezes, para querer ter uma cintura estreitamente fina, elas vão ter a cintura da Barbie, né? Elas querem uma cintura muito fina. E para ter essa cintura muito fina e delimitada, que às vezes elas querem, como da boneca Barbie que eu coloquei aqui, muitas delas elas fazem retirada dessas costelas flutuantes aqui, principalmente da 12ª e da 11ª costela flutuante, que ela não vai se articular em nenhum externo, não vai se articular pelo externo de nenhuma maneira, nem direta ou nem indiretamente. Só que tem um problema, né, de fazer esse procedimento estético, porque o externo e as costelas, elas vão fazer um arcabouço externo costal aqui, né? E esse arcabouço externo costal, querendo ou não, eles vão proteger os órgãos vitais, as outras estruturas que vão estar aí contidas, como pulmão, coração, esôfago e tantas outras estruturas anatômicas. Então, sem elas vão estar mais suscetíveis a algum tipo de lesão, por exemplo, no caso de um acidente de carro, por exemplo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar.
Muito obrigada pela atenção de vocês.